Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Discutiremos então sobre o sequenciamento de insertos clonados em plasmídio. Conforme já havíamos discutido, uma outra videoaula, plasmídios bacterianos então podem ser utilizados como vetores de clonagem e, para tanto, eles têm que ter uma origem de replicação independente, alguma forma de seleção, normalmente um gene que codifique uma resistência a um antibiótico, e múltiplos sítios de clivagem para endonucleases de restrição, sendo que cada um desses sítios é único nessa região do plasmídio, e nesse exemplo aqui é um plasmídio que podemos utilizar a seleção por cor, usando o XGAL. Então, como é que funciona então o sequenciamento de insertos clonados em plasmídio? Temos aqui uma representação esquemática de um plasmídio, então, onde esse plasmídio será clivado com uma endonuclease de restrição, linearizado, e neste plasmídio será ligado um inserto. Clonagem molecular, então, conforme discutido anteriormente. Feita a clonagem molecular, obtemos esse plasmídio, e esse plasmídio pode então ser sequenciado. De que maneira? Esta molécula de DNA, nós podemos hibridizar um primer de sequenciamento com esta fita azul escura, e a partir deste primer de sequenciamento, estender as cadeias com as paradas introduzidas pelos didesoxi, gerando aqueles produtos de extensão que, separados por eletroforese capilar, nos darão a ordem dos nucleotídeos no DNA. Então, essencialmente é isso. Mas vamos atentar para o seguinte: esse DNA ele é dupla fita. Então, quando desnaturamos esse DNA e hibridizamos um primer com uma das fitas, que é exatamente na região do plasmídio, por isso que o primer é universal, ele pode ser utilizado com qualquer produto que tenha sido, com qualquer inserto que tenha sido clonado nesse plasmídio. Mas assim como podemos usar um primer universal que hibridiza com esta fita azul escura, podemos também utilizar um outro primer separadamente que hibridize com a fita azul clara e sequenciar a outra fita do DNA, efetivamente nos dando a opção de sequenciar as duas pontas de um inserto separadamente. Colocando isso de uma maneira um pouco diferente, que talvez seja mais de compreensão, mais simples, temos a mesma molécula de DNA, o mesmo plasmídio com o mesmo inserto, e nós vamos colocá-lo em dois tubos separadamente, tubo 1 e tubo 2. É o mesmo DNA que será sequenciado. No tubo 1, esse plasmídio vai ser desnaturado e utilizaremos um dos primers de sequenciamento, apenas um deles, que é o primer que hibridiza com esta fita, e a partir desse primer faremos as reações de extensão com a incorporação de didesoxinucleotídeos, que nos permitirá então determinar a sequência de nucleotídeos a partir do primer e até um ponto deste inserto. Relembrando que há um limite prático do número de nucleotídeos que podem ser determinados e que discutiremos em uma aula prática específica. No tubo 2, onde tínhamos o mesmo DNA, o mesmo plasmídio com o inserto,
também ele será desnaturado, só que agora utilizaremos um primer que hibridiza com a outra fita deste mesmo plasmídio, fazendo as reações então de sequenciamento, utilizando extensões a partir deste primer, sequenciando essa extremidade do inserto. Então, estes mesmos primers, os dois primers isoladamente, podem ser utilizados para sequenciar qualquer inserto em um mesmo vetor, porque o primer hibridiza com o DNA do plasmídio e não do inserto, mesmo porque nós não conhecemos a sequência do inserto. O objetivo do sequenciamento é determinar a sequência deste inserto, que é desconhecida. Portanto, não poderíamos usar um primer que hibridizasse com o inserto. Por isso, se utilizam primers universais que hibridizam com o DNA do plasmídio. Este mesmo primer aqui ou este aqui pode ser utilizado para sequenciar qualquer inserto neste mesmo plasmídio. Retomando um outro assunto a respeito de clonagem molecular, agora associado com sequenciamento de DNA, nós estamos em condições de discutir como obter sequências completas de grandes regiões ou mesmo de um genoma inteiro a partir de sequências parciais. Então, muito esquematicamente aqui, nós temos um inserto que foi determinada a sequência de ambas as pontas desse inserto. Então nós sabemos essa sequência e essa. E sabemos que essa sequência tem relação com essa porque faz parte de um mesmo inserto. Só não sabemos o que tem no meio. Um outro plasmídio com um outro inserto que for sequenciado será a mesma coisa. E um outro. Só que neste agora, esta sequência aqui parcialmente tem sobreposição, similaridade com essa sequência. O que nós temos aqui é o esquema do plasmídio que está sendo sequenciado. E aqui é a sequência que nós obtemos. Então é isso aqui que é possível de visualizar, a sequência de nucleotídeos do plasmídio. Isso aqui é só uma abstração. E é sequenciado um outro plasmídio que nos fornece essa sequência de inserto. E um outro, e ainda um outro, e um outro. E já podemos notar que essas sequências começam agora a apresentar sobreposição. Não aqui, aqui nenhuma delas tem sobreposição. Mas à medida que nós vamos sequenciando esses diferentes insertos, e vamos estabelecendo quais são as relações de sobreposição entre eles, vejam que podemos estabelecer a sequência completa de toda uma região do genoma, ou do genoma completo, a partir de sequências parciais que são determinadas para cada um desses insertos. Então essa é a técnica de sequenciamento, quando aplicada para o sequenciamento de genomas completos. Ainda não discutimos a técnica de sequenciamento aplicada a produtos de PCR, a amplicons. Essa discussão aguardaremos após termos discutido a técnica de PCR e suas variações.